Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. João, capítulo 14. João 14, por favor. João 14. Aleluia. Bendito o nome de Jesus. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. João 14, do 1 ao 6. João, Evangelho de João 14, do 1 ao 6. Vocês acharam? Amém? Glória a Deus. Vocês estão aí? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos ler aqui no telão, porque essa versão aqui é boa. Não que as outras não sejam, né? Glória a Deus. Do 1 ao 6. Que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer por essa noite, Senhor, pela tua presença. E clamar nesse momento, Senhor, por um derramar, Senhor, da tua palavra sobre as nossas vidas, porque a tua palavra, Senhor, tem sido alimento, tem sido sustento. A tua palavra, Senhor, tem nos trazido vida, tem nos direcionado, Senhor. A tua palavra tem esquadrinhado os nossos corações e tem nos edificado muito, Senhor. E até aqui ela nos trouxe, Senhor, cheios de esperança, com a fé renovada dia após dia, banhados pela tua misericórdia, Senhor. E o meu pedido, Senhor, é para que o Senhor fale com cada um aqui essa noite, de uma forma particular, porque o Senhor conhece cada um que está aqui, cada coração, cada necessidade, cada aflição, cada situação. O Senhor conhece no mais íntimo, Senhor. A tua palavra vai dizer, Pai, que antes que as palavras subam do nosso coração, o Senhor já as conhece. E agora, Senhor, é o momento da tua palavra, Senhor. O momento onde o Senhor vai falar. Que tudo que for meu, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus. E que fique somente a tua palavra e o teu Espírito, Senhor, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Essa é uma palavra dita por Jesus Cristo aos seus discípulos na noite da última ceia. Eles estavam se preparando. Jesus estava preparando seus discípulos para o momento que estava por vir. Jesus, naquele momento, e logicamente que antes daquele momento, porque ele sempre soube do seu propósito, Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus sabia o que estava lhe esperando, porque em vários momentos da palavra ele relatou isso, que ele haveria de ser entregue aos religiosos,
queria sofrer, queria ser crucificado, queria morrer e queria ressuscitar. Não com essas palavras tão claras, mas sempre de uma forma metafórica, através de ilustrações, de parábolas, como ele sempre falou com os seus discípulos. Porém, a partir desse momento, ele falou mais abertamente. Ele começou a ser mais claro. E sempre que alguma coisa nos é revelada de antemão, isso tende a nos preocupar, principalmente quando é um momento de ruptura. Aqui nesse texto, Jesus estava, creio eu, com o seu coração muito aflito, porque estava prestes a se separar dos seus amigos. É exatamente por isso que ele começou a dizer: ei, não se perturbe, não turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Era uma maneira de dizer até logo. Era isso que Jesus estava dizendo. Porém, para Jesus, apesar do momento de martírio que ele iria passar, ele sabia o que lhe aguardava. E o grande problema, para mim e para você, é que existe algo, irmãos, que tira a racionalidade, que atribula o nosso coração e que aflige a nossa alma. Existe algo. E o nome disso é preocupação. É exatamente a palavra que Jesus usa aqui. Não se perturbe, não se preocupe, não turbe o vosso coração. Não enche o teu coração com algo que vai impedir você de crer em mim. Era, em outras palavras, exatamente isso que Jesus estava dizendo. Podemos definir facilmente como excesso de futuro, uma preocupação. Ocupar é algo que eu e você estamos fazendo. Quando eu e você nos preocupamos, nós estamos ocupando nossa mente, o nosso coração e a nossa alma com algo que ainda não aconteceu. E nós nem sabemos se vai acontecer ou não. E aquilo começa a nos perturbar. Exatamente por não saber aquilo que está prestes a acontecer. Para onde nós vamos, quando nós vamos, como nós vamos. Jesus deixa claro no texto que lemos que isso acontece e continuará a acontecer em nossas vidas. Eu não sei você, mas eu não sei tudo que vai acontecer amanhã. Se você sabe tudo que vai acontecer na sua vida amanhã, depois ali embaixo na hora do café você me chama, que eu quero descobrir esse macete. Eu não sei. Eu só sei que o amanhã o Senhor já tem preparado. Eu sei que o amanhã o Senhor vai estar comigo. Eu sei que o amanhã vai ter luta, vai, mas vai ter vitória também. E eu não vou estar sozinho, porque o Senhor, o mesmo Deus que esteve hoje comigo, vai estar amanhã também, e depois da manhã, e não só comigo, mas com você também, na sua casa também, no seu trabalho também, onde você colocar a planta dos seus pés, ali o Senhor estará, porque é uma promessa dele para a nossa vida. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias. Não são nos piores, não são nos mais difíceis, é todo dia, todo dia. O Senhor não dorme, o Senhor não tosqueneja, o Senhor não pisca, Ele está em todos os lugares, inclusive aqui agora, nos assistindo, nos fortalecendo, falando ao teu coração. Uma palavra que talvez você saiu da sua casa e clamando, diz: Senhor, eu preciso de uma direção, Senhor, eu preciso de uma palavra, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. E muitas vezes a gente se prende na voz, a gente se prende naquilo que a gente quer ouvir, e não percebe os sinais que estão ao nosso redor, porque o Senhor não fala conosco só através de palavras, o Senhor não fala conosco só através do eis que eu te digo, o Senhor fala conosco através de sinais,
Porque os sinais acompanham aqueles que creem. Você crê em Jesus? Os sinais te acompanham e sempre irão te acompanhar para a glória do nome dele. E eu e você, nós podemos e devemos não nos preocupar. Isso é uma verdade que precisa estar dentro do meio do seu coração. Porque não nos foi dado a dádiva de saber o dia e nem a hora dos fatos. Não foi nos dado esse poder. Não foi nos dado essa dádiva. A gente não sabe quando as coisas vão acontecer. O dia e nem a hora. Mas estar prontos para o momento em que eles acontecerem. Isso sim, eu e você podemos nos preparar. Nós precisamos de parar de nos preocupar para começar a nos preparar. Porque se eu e você não sabemos o dia e nem a hora, irmãos, essa é a mensagem da vinda de Jesus. Ninguém sabe o dia e a hora senão o Pai. Nem o Filho sabe. A Bíblia vai dizer que ele vai vir como um ladrão. Quando ninguém menos esperar, ele chegou. A Bíblia vai dizer que um vai estar no campo, um vai ser deixado e o outro vai ser tomado. Estarão dois na cama, um vai subir e o outro vai ficar. É assim, é num piscar de olhar. Mas nós, apesar de não sabermos o dia e a hora, nós sabemos que isso vai acontecer, amém? E a grande pergunta é: vamos nos preparar? Estamos nos preparando? Todos os dias? Com a mesma intensidade que nós queremos, as coisas que nós precisamos para cada dia, porque a gente diz: Senhor, meu Deus, basta cada dia o seu mal, eu sei. Tem dia que exagera um pouco, tem muito mal, mas tipo assim, está na bênção. Nós precisamos nos preparar com a mesma intensidade que a gente tem de pedir as coisas. Porque, amados, tudo que nós precisamos, o Senhor já nos deu. Agora existe algo que eu e você precisamos nos preparar. E se o nosso coração estiver ocupado com coisas que ainda não aconteceram, que a gente nem sabe se vai acontecer, a gente está perdendo o dia presente, o momento de hoje, essa palavra, quem sabe o culto de domingo, quem sabe um ensinamento na escola de teologia, quem sabe uma obra social na igreja. Ah, mas pastor, eu não tenho tempo, porque eu estou ocupado, porque eu estou parando. Calma, respira, fique tranquilo, se prepare, prepare o seu galardão. Ah, pastor, mas a salvação não é por obras? É claro que não, é por fé, mas a fé sem obra é morta. Nós não fazemos obras para ser salvo, nós fazemos a obra porque somos salvos, nós entendemos. E qual a alegria maior do nosso Senhor em retribuir tudo aquilo que nós temos feito aqui para Ele. Ele disse que nos retribuiria. Façam tudo quanto vocês fizerem, façam como para o Senhor e não para os homens. Porque é o Senhor que vocês estão servindo e é dele que vem a recompensa da herança. É o Senhor, é Ele que dá, é Ele que vai retribuir. Eu e você precisamos ansiar por esse lugar. Isso para nós hoje é sinônimo de gratidão, não de dívida. A dívida já foi paga. Jesus pagou a dívida na cruz do Calvário, agora é gratidão. Senhor, eu não faço porque eu estou te devendo, eu faço porque eu te amo. Nós não fazemos porque estamos endividados com Jesus, nós fazemos porque nós o amamos, para que Ele possa vir e fazer morada dentro do nosso coração. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E ele também será amado pelo meu Pai. Eu o amarei e me revelarei a ele. Os mandamentos, as palavras do Senhor atraem a revelação do Senhor para a nossa vida, de tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Talvez você não seja um missionário, talvez o seu chamado, talvez o seu dom, a sua habilidade não seja sair por aí na rua distribuindo alimento, mas talvez Deus te deu uma porção extraordinária de paciência para cuidar das crianças na salinha. Talvez você consiga se comunicar com a juventude de uma forma diferente que a atraia. Mas a gente está preocupado. A gente está se ocupando com coisas que não estão ao nosso alcance. Então a mensagem dessa noite é essa. Não se preocupe, amado. Não se turbe o vosso coração. Apenas creia. Muitos querem saber o tempo, mas não se preparam para o propósito. Meu Deus, quando que é? Quando que vai ser? Está demorando. Não, o Senhor não tarda, não falha. O Senhor não chega atrasado. A Bíblia vai dizer, ainda que demore, mas como assim, ainda que demore, se o Senhor não chega atrasado? Ainda que demore para mim. O Senhor é pontual, o Senhor é eterno, o Senhor sabe de todas as coisas. Então nós não podemos nos prender ao tempo, mas nós temos que estar focados no propósito. É isso que Eclesiastes capítulo 3 vai nos ensinar. O que diz lá? Existe um tempo determinado para todas as coisas, para todo propósito, debaixo do céu há um tempo determinado. O tempo ali é um detalhe, o que é importante é o propósito. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de plantar, há um tempo de arrancar aquilo que foi plantado, há um tempo de paz, há um tempo de guerra, há um tempo para tudo. Mas se nós não estivermos preparados para todas essas coisas que acontecem na nossa vida, o tempo vai passar e a gente vai caminhando pela longa estrada da vida, e quando olhar para trás, a gente não vai ver nada, porque a gente está olhando muito lá na frente e esquecendo das coisas de hoje, esquecendo do agora, esquecendo de frutificar, esquecendo de fazer, esquecendo de testemunhar, esquecendo de servir, esquecendo de parar tudo, tomar um café com teu irmão, com a tua irmã, chamar ela, comprar aquele bolo de milho com cobertura de doce de leite. Oh, aleluia! Não pode comer, nós estamos na dieta, pode, só na pregação. Quanto tempo que a gente não faz isso? Sabe aquele sentimento que vem assim, de Deus colocar o nome de alguém na sua cabeça do nada? Tu está lavando a louça na tua casa, enfim, trabalhando, quem sabe, no teu escritório, e tu lembra de alguém assim. É Deus, amado. É Deus, e aquilo que tu está vivendo vai servir de testemunho para essa pessoa que Deus coloca no teu coração. Porque é exatamente o que aconteceu comigo e com você. Um dia nós ouvimos o testemunho de alguém que foi edificado por Jesus, e foi isso que nos cativou, foi isso que nos pegou. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, a tribulação coopera, as batalhas cooperam, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque quem ama a Deus jamais vai ficar desamparado.
Quem ama a Deus jamais vai ser esquecido. Pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer, mas eu, o Senhor, jamais abandonarei vocês. Clamem a mim, eu anunciar-te-ei, eu responderei a vocês coisas insondáveis. Mas para clamar, nós precisamos de tempo, nós precisamos nos preparar, é preciso parar de fazer muita coisa que não edifica na nossa vida e entrar dentro do quarto e perder ali 5, 10 minutos, meia hora, para os mais crentes, 40 minutos, 1 hora. O Senhor tem muita coisa para falar para mim e para você, que vai nos despreocupar, que vai aliviar o nosso coração, que vai nos dar estratégias. Ele é um maravilhoso conselheiro, tudo que eu e você precisamos saber está no Senhor. Ele quer falar, mas eu e você estamos preocupados com coisas que não competem a nós. Não compete saber. Muitos querem saber o tempo e não se preparam por propósito. E é exatamente isso que Jesus começa falando no início do texto que aí você lemos. Você lembra de João 14, que aí você lemos aqui? Qual é a primeira palavra que está escrito lá? Creia. 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 Não se turbe o vosso coração. Creia. O que é crer, amado? Crer é ter fé. E ter fé é esperar. Está aí uma coisa que todo mundo gosta de fazer. Esperar. Tem gente que bota um arroz, cozinhar na panela e fica assim na frente da panela. Meu Deus, demora, né? Meu Deus, sou obrigado a comprar uma panela elétrica, é bem mais rápido. Quem aqui ainda passa café na meia? No bule? Você conhece bule? Conhece bule, né? De café. Alguém aqui usa bule ainda? Por que eu estou perguntando isso? Porque tu não consegue fazer mais nada quando estás passando café na meia. Tu é obrigado a ficar segurando o saco em cima do bule e despejando água. Tu não consegue botar ele ali apoiado e sair para fazer outra coisa. Tu precisa ficar ali curtindo o momento da química, da água entrando dentro do saco, passando pelo meio do pó do café e saindo embaixo, levantando aquela fumaça, aquele aroma, aquele cheiro. E aquilo vai criando expectativa. E você vai dizer, meu Deus do céu, vou tomar esse café com pão, com nata e queijinho, meu Deus do céu. Irmão, satisfaça minha vontade de comer na pregação aí, porque a patroa não deixa mais eu comer essas coisas em casa. Você está vendo como desfrutar dos detalhes nos alegra, nos cria expectativa? Aí tem alguns depois que vão lá e enchem aquele café de açúcar, mas nós aqui não, a gente toma sem açúcar. Aquela fumaça, aquele cheiro, aquilo te arremete, irmãos, a memórias. A quem sabe momentos que você teve à mesa com a sua família, com seus amigos, e aquilo vai gerando dentro de você uma expectativa de fazer novamente. Mas não, a gente quer abrir a cafeteira, quer dobrar aquele filtrinho de papel, quer botar 2 colheres de pó lá dentro, bater no botão e sair, ficar no celular e fazer outra coisa, varrer o... Aí quando apita o botão, tu nem olha para nada, tu só pega aquele negócio, joga dentro da xícara, mete 5 colheres de açúcar dentro e sai para trabalhar. Meu Deus, tu não usufruiu de um café. É disso que o Senhor está falando essa noite. Se nós pararmos de nos preocuparmos, nós vamos começar a usufruir de tudo que o Senhor está fazendo hoje.
Quantas coisas o Senhor quis fazer hoje na nossa vida. Faça uma breve reflexão do seu dia. Como foi o seu dia? Seu dia foi muito corrido? Quantas coisas passaram e eu e você não percebemos? Quantas coisas o Senhor quis falar conosco, nos mostrar, e por causa da nossa correria a gente não viu. Passou despercebido. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento. Fé é uma certeza. É algo absoluto. Das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Nós precisamos esperar com paciência no Senhor, porque Ele vai se inclinar e ouvir as nossas orações. Você já parou para pensar? O Criador do universo parando e se inclinando para nos ouvir. Quando nós paramos para o Senhor para nós. Quando nós falamos com o Senhor fala conosco. Quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor nos responde. Esse é o relacionamento que o Senhor quer ter conosco. Nós só veremos as coisas que Jesus quer nos mostrar com os olhos da fé em Jesus Cristo. Jesus é o principal acesso de nossas vidas e Ele está sempre disponível. Sempre disponível. E é exatamente sobre isso que eu quero falar essa noite. Sobre estar acessível e estar disponível. Estar acessível e estar disponível. Acesso é um lugar por onde nós entramos, passamos e saímos. Isso é um acesso. João 10:9 vai dizer: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Nesse texto de João, Jesus deixa claro quem é e qual o seu objetivo. Jesus deixa claro quem é quando diz que eu sou a porta. Jesus disse: eu sou a porta. Ele não disse que é uma porta. Ele disse: eu sou a porta. Não há outro acesso ao Pai senão pelo Filho. Não há como eu e você nos achegarmos ao Pai senão pelo Filho. Pelo único acesso. A questão nunca foi onde. Nunca foi. Porque Deus está em todos os lugares. A questão sempre é com quem. João 6,68. E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Jesus, ele não tinha discípulos preferidos, tinha alguns mais acessíveis e disponíveis. Jesus chamou 12 discípulos. E ele estava para os 12. Mas você já parou para pensar porque na maioria das vezes Pedro, Tiago e João eram os que iam com ele? Você já deve ter lido os evangelhos e ter prestado atenção nisso. Em vários momentos, a Bíblia vai dizer: ele levou consigo
Pedro, Tiago e João. Estava com ele Pedro, Tiago e João, e foram orar com Jesus, Pedro, Tiago e João. Jesus estava excluindo os outros? Não. Jesus estava apenas levando os que estavam acessíveis e disponíveis. Você nunca vai ver Jesus chamando Pedro, Tiago e João. Você vai ver escrito assim, ó, e levou. Só leva quem está perto. Só leva quem está acessível. Quem está acessível é quem está do lado. Quem anda junto. Quem anseia. Quem cria expectativa. Quem se prepara. Quem anseia por aquele momento. E quem é essas pessoas? Acessíveis e disponíveis. Somos eu e você essa noite. Essa noite o Senhor marcou esse encontro comigo e com você, para nos trazer à memória quem nós somos e qual a nossa missão. E qual o grande intuito de Jesus para com a nossa vida. Talvez em algum momento da nossa vida a gente tenha, quem sabe parado, quem sabe cansado, quem sabe se frustrado. E é normal, a gente é ser humano e é assim mesmo. A gente se entristece e não tem nada de errado com isso. Nós podemos parar, nós não podemos desistir. Nós podemos fazer um pit stop, claro que podemos. Todo mundo cansa, todo mundo se fadiga. Às vezes a gente se machuca e precisa de um tempo para se recuperar, não é verdade? Tempo da ferida cicatrizar. O que você não podemos é largar o arado. E quando a Bíblia fala de largar o arado, ela remete a olhar para trás. E olhar para trás é sentir saudade daquilo que fazia e deixando de contemplar aquilo que o Senhor está fazendo. Porque as coisas velhas se passaram e o Senhor está fazendo coisas novas. Quando eu e você olhamos para trás, nós estamos valorizando mais o que ficou do que aquilo que está sendo feito. Esse é o problema de largar o arado e olhar para trás. Você lembra da mulher de Ló? O que foi o olhar para trás? Meu Deus, tudo que eu deixei para trás, meu Deus. Tá, mas a expectativa está no que ficou ou no que o Senhor vai fazer? Meu Deus, mas eu tinha tanta coisa, tá? E todas as coisas que o Senhor tem para fazer? E tudo que o Senhor tem para mudar, e tudo que o Senhor tem para transformar, e tudo que o Senhor tem para restituir, e todas as curas, e todos os sinais, todas as maravilhas, tudo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, o que isso está onde? Não, pastor, mas eu cansei, eu estou dando um tempo. Tá, o arado está aí? Está acessível o arado? Tá legal então. Vai no teu tempo. Se restabelece e segue o jogo. O Senhor não tem prazer naqueles que olham para trás. Mas parar nunca foi um problema para Jesus. Porque Jesus sempre parava quando tinha alguém parado. Jesus sempre parava à beira do caminho quando tinha alguém clamando por Ele. Não tem problema em parar. Eu e você não podemos desistir. Porque não é só sobre a minha e sobre a sua vida. Tem muita pessoa que está olhando para a gente, irmãos. Talvez os nossos 2 olhos não consigam perceber isso. Mas pode ter certeza, tem muita gente olhando para você, para o que você está fazendo, para o que você está falando, para o que você está edificando, para onde você está indo, tem muita gente olhando. Você lembra de Josué quando ele foi pegar o encargo de Moisés? Era só ele. Um chamado gigantesco que Deus estava colocando na mão dele. E pela conversa de Josué 1, a gente sabe que ele meio que estava meio tremendo na base, né?
Deus teve que falar 2, 3 vezes com ele: não te mandei eu, seja forte, corajoso. Mas lá no final, quando ele reuniu o povo, ele disse: eu não sei quanto a vocês, se vocês querem servir os deuses dos seus antepassados, ou os deuses do povo dessa terra, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem muito mais gente junto nesse barco, e é por isso que eu e você não podemos pular fora dele. Nós não podemos abandonar o barco. Tem muita gente dentro desse barco com a gente. Eu sei que às vezes fica pesado de remar, eu sei que às vezes fica duro de dirigir, eu sei que às vezes o negócio dá vontade, né? Aqui não, só lá empenha. Mas nós temos o Espírito. Irai-vos, mas não pequeis. Está irado? Hora que passa. Nada que 10 minutos de oração não resolva a nossa vida. É nesse lugar que Jesus quer nos levar. Pessoas que deixaram tudo. Você lembra? Lucas 5 vai falar de quando Jesus entra no barco de Pedro para ensinar o povo. O povo ouviu a pregação, os ensinos de Jesus, e Jesus diz: ei, jogue a rede, vá num lugar mais fundo e jogue a rede. E Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, nós não pegamos nada, pescamos a noite inteira, mas na tua palavra a gente vai. E você conhece a história, aquela pesca maravilhosa, coisas extraordinárias aconteceram. Pedro diz: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E depois daquele milagre extraordinário, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, ei, deixa tudo aí e me segue. Pessoas acessíveis e disponíveis deixam tudo para trás por causa de Jesus. Porque o tudo que eu e você temos nessa terra é nada perto dele. Tudo que eu e você podemos adquirir, conseguir, almejar aqui nesse mundo, irmãos, Paulo vai classificar como esterco para seguir ganhando a Cristo. Pessoas acessíveis e disponíveis deixam tudo para trás. E quem saiu naquele momento junto com Jesus? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus estava indo na casa de Jairo curar a filha de Jairo, as pessoas chegaram para Jesus e disseram: ei, não incomode o mestre, a menina já morreu. Jesus vai até a casa de Jairo, com quem? Pedro, Tiago e João. Manda todo mundo sair da casa. Jesus manda todo mundo sair da casa e diz: comigo só Pedro, Tiago e João e o pai da menina. Por quê? Pessoas disponíveis e acessíveis creem em tudo. Jesus precisava ressuscitar aquela menina. Pessoas acessíveis e disponíveis creem em tudo, nas maiores loucuras do mundo. Por isso que quando recebe um diagnóstico de um médico, ora, porque crê. Quando uma porta se fecha aqui, você ora por uma que pode se abrir ali na frente. Por quê? Porque crê. E o que é crer? É ter fé. E o que é ter fé? É esperar. Esperar o quê? Aquilo que a gente não vê, mas a prova daquilo que a gente espera. Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu creio em tudo. Senhor, eu não vejo acontecer nada, eu não vejo nenhuma nuvenzinha, mas eu vou continuar orando. E de repente a gente olha e vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Deus precisa de coisas pequenas
para fazer coisas grandes. É por isso que existem momentos na minha e na sua vida que a gente precisa mandar algumas pessoas sair. A gente precisa tirar a incredulidade. Porque, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é que Jesus era, é exclusivista, ele veio com o trio parada dura aí, agora é só eles. Agora não, é porque eles criam. Por quê? Porque eles eram acessíveis e disponíveis. Eles já tinham visto. Eles fizeram uma pesca maravilhosa, a maior pesca da vida deles, e largaram tudo. E estavam prestes a ver talvez um dos maiores milagres que pode acontecer nessa terra, que era uma menina morta ressuscitar. Porque eram os preferidos de Jesus? Não. Porque eram acessíveis e estavam disponíveis. Eram pessoas que Jesus podia contar com as orações deles. Por isso que Jesus chamava eles sempre para orar. Porque existem amigos mais chegados que o irmão. Às vezes você não vai ter força para orar, mas pode ter certeza que se você tiver um amigo de verdade e mandar uma mensagem, ele vai orar por você. Pessoas acessíveis e disponíveis. No Monte da Transfiguração, imagina você no monte, a nuvem desce, está Jesus, ele se resplandece, aparece Moisés e Elias. Meu Deus do céu. Hoje, quando a gente lê que Pedro queria fazer uma tenda para cada um, a gente ri, né? Mas se fosse a gente? Já pensou? Quem estava com Jesus lá em cima? Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque quem é acessível e disponível, vê. E quando vê, entende a voz que saiu daquela nuvem. Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Pessoas acessíveis e disponíveis que Jesus pode acessar, veem coisas que a maioria das pessoas não vê. É por isso que você precisamos estar atento, irmãos, o tempo inteiro, porque sinais e maravilhas se veem. Mas para isso eu e você precisamos estar acessíveis e disponíveis. Em Lucas 22:8, a Bíblia vai falar do momento da preparação dessa ceia que a gente leu em João 14. Jesus manda os discípulos, porque quem é acessível e disponível está pronto para fazer tudo. Você lembra da ordem? Vão à cidade, vocês vão ver um homem com um cântaro de água, entra na casa, vai ter um cenáculo, preparem tudo. Pessoas acessíveis e disponíveis para fazer tudo que o Senhor pede para fazer. Não só o que a gente quer fazer. Mas, Senhor, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. O que o Senhor quer fazer? Senhor, qual é o teu plano para hoje? Qual é o teu projeto para hoje? Eu vou, eu fico, eu saio, eu faço o quê? Eu vou, não vou, eu boto a mão, eu tiro a mão, o que eu faço? O que o Senhor quer que eu faça? Pessoas acessíveis e disponíveis fazem. E para encerrar, no Getsemane, depois desse texto de João 14, depois da ceia, a Bíblia vai dizer que Jesus
pega os seus discípulos e vai orar. E leva consigo Pedro, Tiago e João. No momento de maior angústia, no momento mais difícil da vida humana de Jesus Cristo, Jesus tinha pessoas acessíveis e disponíveis que suportaram tudo com ele. Pessoas que até dormiram ali no meio da oração, mas estavam lá. Quando Jesus voltava para ver se ele estava orando, ele estava dormindo, mas pelo menos estavam lá. E é exatamente isso que o Senhor quer restaurar na minha e na sua vida essa noite. Pessoas que deixam tudo, que creem em tudo, que veem tudo, que fazem tudo, que suportam tudo. Esse é você. É você. Talvez esteja meio paradinho, mas você sabe quem você é em Cristo. Você lembra do primeiro amor. Você lembra do início. Você lembra quantas coisas você já fez por causa de Cristo? Você já lembra o quanto você era acessível e quanto você estava disponível? Você lembra? Segunda-feira à noite tem o Segunda Mais na sede. E quando eu pensei que eu ia, eu não ia. A gente tinha um aniversário para ir. Fomos no aniversário. Quem é religioso não entende isso. Acha que nós estávamos em pecado. Né, Will? A gente foi lá comer coxinha e estrogonofe de frango. Não posso falar tudo que eu comi, porque senão, né? A personal está aí. A gente conversando lá, papo muito legal, muito sadio, muito edificante, falando das coisas do Senhor. De repente eu ouço de longe. Ele tem o contato de um centro de recuperação, mas nem tchum, né? Estava conversando, ninguém veio falar comigo. Eu só ouvi essa frase. Ele tem um contato do centro de recuperação. E continuei conversando. Daqui a pouco parou um homem do meu lado. Um pastor. Ele olhou para mim e disse: você é o cara que tem um contato do centro de recuperação? Eu olhei para ele, eu disse: sou. E a gente começou a conversar e ele disse que precisava de uma ajuda para um funcionário dele que estava passando um momento difícil, que gostaria de se internar. Isso já era 10 horas da noite. Aí eu disse: passo o meu contato para ele, amanhã, pede para ele me chamar que a gente vai começar a correr atrás de vaga e tal, fazer todo o processo. Ele passou o meu contato para o cara na minha frente e deu meia hora, o cara já começou a mandar mensagem. Aí eu expliquei tudo para ele, todo o processo e tal, disse para ele que amanhã a gente vê, a gente tem que procurar vaga, tem todo um processo para fazer e tal. E ele muito eufórico, muito com vontade. Aí no outro dia de manhã eu achei uma vaga e mandei mensagem para ele. Eu disse: tá aqui toda a documentação que tu precisa arrumar para se internar. Se tu conseguir essa documentação, nós te levamos. Mas assim, irmãos, nesse processo de conseguir a documentação, 90% espana. Porque tem que ir no médico, tem que fazer exame, tem que pedir encaminhamento, tem que ir na delegacia civil pegar a ficha de antecedente, tem que fazer um monte de coisa. Porque muitas pessoas querem, mas querem pronto. Porque até estão acessíveis, mas não estão disponíveis. Está disponível, dá trabalho às vezes. E eu fiz um voto com o Senhor. Eu disse: Senhor, se esse menino amanhã conseguir essa documentação, é porque o Senhor está nesse negócio e essa vaga é para ser dele. Irmão, tem gente que tenta internar pessoas e esperam semanas
para conseguir uma vaga. E eu liguei, na mesma hora a mulher falou para mim que tinha uma vaga. E tudo se resolveu. Ele conseguiu a documentação na terça e hoje, de manhã, eu e o Lu levamos ele para o Vale. Está internado. Tem alguma coisa a ver comigo? É lógico que não. Apenas estar acessível e disponível. Muitas vezes a gente vai ter que parar de fazer o que a gente está fazendo para fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Mas aquilo que frutifica e aquilo que edifica a nossa vida é o que Ele faz e não o que nós queremos fazer. Você lembra da oração de Jesus no Getsêmani? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Quem é que gosta de sofrer? Quem é que gosta de apanhar? Quem é que gosta de ser humilhado? Ninguém gosta, mas tem propósito, então tá bom, eu vou, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade, por ti eu vou até no final. É para isso que o Senhor está te chamando essa noite. É para isso que o Senhor está te instigando essa noite. Para você voltar a ser acessível e estar disponível. Ah, pastor, mas eu já estou fazendo um monte de coisa. Não é nada perto de tudo que eu e você podemos fazer e vamos fazer para a glória do nome de Jesus. O Senhor não chamou nenhum desocupado. O Senhor chamou pescador, o Senhor chamou cobrador de impostos, o Senhor chamou arquiteto, o Senhor chamou um monte de gente que já estava numa função. Se você está numa função, parabéns, você é um forte candidato ao Senhor te chamar de novo. Mas fique feliz, porque o Senhor distribui os talentos e os dons e as habilidades conforme a capacidade de cada um. Se o Senhor está te entregando coisa, pega porque é de Deus e o Senhor está nesse negócio. Agora, se a gente ficar enchendo o nosso coração com as coisas do mundo, a gente vai estar onde? Vai estar escorado na porta da igreja murmurando, porque olha e vai dizer assim, igual, não, mas só chama ele. Meu Deus, olha lá, ó. Estava só na porta, agora já está lá cuidando das crianças também. Olha lá, ó, cantava, agora não está mais feliz só em cantar, agora está fazendo mais, ajudando a bispa no confraria delas lá. Está se metendo um monte de coisa. Enquanto as pessoas acham que a gente está se metendo, é o Senhor nos chamando, é o Senhor nos edificando, é o Senhor nos acessando. E os maiores edificados com tudo isso seremos eu e você. Porque não há coisa melhor do que fazer a vontade do Pai. E foi exatamente isso que Jesus quis dizer em João capítulo 14. Não se preocupem, não se turbe o vosso coração, nada vai mudar. Creiam em Deus, creiam também em mim. Eu estou indo. Na casa do meu pai há muitas moradas, porque se não fosse assim eu não teria dito. Eu estou indo preparar um lugar, eu estou deixando vocês aqui, mas não estou indo tirar férias, eu estou indo trabalhar. Eu estou indo em missão, eu estou indo fazer alguma coisa por vocês. E como eu estou indo fazer por vocês, vocês continuam fazendo por mim aqui. Eu e você somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não é de nós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, para que nós venhamos a andar, a praticar as boas obras que o Senhor tem preparado de antemão, antes o Senhor já tem preparado para mim e para você. O que você fizemos não é novidade, o Senhor já tem tudo preparado, o Senhor está trabalhando e eu e você precisamos trabalhar até hoje. Porque Jesus disse, o meu Pai está trabalhando e eu preciso continuar trabalhando até hoje. Um dia a gente vai para a glória, um dia a gente vai descansar. Enquanto a gente vem aqui, irmãos, acessível e disponível. Acessível e disponível. Uma ferramenta, ela serve senão para ser utilizada. Ela precisa estar acessível e precisa estar disponível. Ela precisa estar perto e funcional. É isso que o Senhor quer fazer com você essa noite. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor.